Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir foi psicografado pelo médium Chico Xavier e está no livro Cartas de uma Morta. Não são poucos os que na morte presumem o encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam na sua inércia intelectual que os espíritos são criaturas sobrenaturais cuja zona lúcida já atingiu o autoconhecimento. Tais julgamentos são absolutamente falsos, não só na sua base como na sua estrutura, porque supõe que o espírito encarnado representa outra individualidade, conferindo à carne determinados poderes que ela está muito longe de possuir na sua situação de alimento passivo e maleável. A matéria, com seu complexo atômico, nada mais significa que um revestimento temporário, condição necessária à tangibilidade do ser. Todavia, somente quando as lesões orgânicas dentro das provações individuais geram obstáculos ao surto evolutivo da personalidade, tem ela uma zona de influência natural sobre o desenvolvimento moral dos indivíduos. Por exemplo, os loucos que não são obsediados, os cegos de nascimento, os que surgem do berço com graves deslizes de ordem corporal, semelhantes espíritos têm a empecer-lhes o círculo do progresso na atuação do organismo, mas, na generalidade dos homens, a matéria nada mais é que a veste temporária que o fenômeno da morte nos faz trocar por outra diferente em suas expressões estruturais, porém, sempre a mesma base de ordem material, de acordo com as necessidades do novo plano onde teremos de desenvolver as nossas atividades. É, portanto, natural que o nosso ambiente em grande parte ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. São inúmeros os que examinam as nossas descrições do espaço imbuídos de ideias preconcebidas, incapazes de nos criticar com isenção de ânimo. Contudo, isso não altera a nossa maneira especialíssima de viver aqui. As leis naturais são sempre as mesmas. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada. Se os núcleos humanos entrassem no torvelinho de uma conflagração universal, e se todas as criaturas perdessem a vida em seus excessos, o Sol não deixaria de fazer o seu percurso na imensidade, a Lua prosseguiria com as suas mudanças, as correntes polares seriam as mesmas, a natureza continuaria criando sob o olhar misericordioso de Deus e as estrelas entre os seus reflexos sorririam de longe para a terra silenciosa e desabitada. É inútil, portanto, revoltar-se ou sentir incompreensões em face de nossas exposições à vida real. A crítica não destrói as realidades, por mais judiciosas que nos apareçam. Nossa vida aqui é um prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, o único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestações de sua divindade, ainda não é compreendida por nós, em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Aqui desenrolam-se em nossas atividades a maneira dos homens, e nessa segunda zona onde me encontro e aguardo oportunidade feliz para reencarnar na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminado a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulsos de fraternidades nesses núcleos de seres onde se agitam sentimentos humanos em sua generalidade. O amor, a esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter, a sinceridade e demais atributos da personalidade humana aqui estão vivos palpitantes. Tenho observado, porém, que, apesar de livre do perigo das lutas fratricidas, entre todos existe grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros.
Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços da fraternidade e do amor. Muitos dos componentes desses núcleos tão arraigadamente conservam o modo de pensar que possuíam no planeta terráqueo, que raros são os que não relutam em aceitar a hegemonia espiritual de Jesus Cristo como orientador e guia do orbe que deixamos, e ao qual ainda estamos ligados por fortes elos de natureza afetiva, segundo o grau de progresso que já alcançamos. É comum notarmos, então, pregadores do Evangelho do Mestre por toda a parte, esclarecendo as consciências, iluminando os raciocínios. Inúmeras colônias desconhecem ainda a mensagem da Boa Nova, apesar de terem as suas leis de caridade, de fraternidade e de amor, como a terra as possuía antes do cumprimento das profecias que anunciavam o aparecimento do Senhor. Mas há sobre todas essas esferas, falando de oitiva, segundo as explicações que tenho recebido de grandes mestres da espiritualidade, uma esfera cheia de sol, de claridade bendita e de belezas inenarráveis, onde promana a fonte que poderemos chamar inspiracional. Do centro dessa fonte dimanam todos os elevados conhecimentos que felicitam as leis humanas, e os seus raios são refletidos pelas mentes que estão em correspondência direta com a sua grandeza, em concepções de bondade, de tolerância, de sabedoria e de amor. Assim está explicado porque muito antes de Cristo já existiam na Índia grandes pensadores, essencialmente evangélicos nas suas doutrinas, pois a Grécia, o Egito e o Oriente já possuíam as teorias de solidariedade e de fraternidade humana. Dessa esfera grandiosa, parte o equilíbrio para todas as correntes espirituais entre a Terra e as esferas que lhe são concêntricas. Em breve colocaremos a continuação desse livro. Não esqueça de clicar no sininho para que você receba a notificação quando publicarmos um novo vídeo. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa dos livros e também sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou desse relato. Muito obrigada, Deus abençoe a todos!